Olá, pessoal. Eu sou a professora Adna e hoje vamos falar de assistência de enfermagem em situações específicas ao paciente crítico. Iniciando o assunto, vamos falar das queimaduras. Queimadura é uma lesão em determinada parte do organismo desencadeada por um agente físico. Dependendo deste agente, as queimaduras podem ser classificadas em queimaduras térmicas, elétricas e químicas. Queimaduras térmicas são aquelas causadas por calor e são as mais frequentes. Costuma-se classificar as queimaduras de acordo com a profundidade da pele lesada e pela área de extensão da área afetada. Esta classificação é importante para se avaliar o prognóstico do paciente, que é a previsão de cicatrização e cura da queimadura. Quanto mais superficiais, melhor o prognóstico. E as queimaduras mais profundas têm um prognóstico mais grave. Então, nós temos aí as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Observem as ilustrações para compreender o processo de classificação das queimaduras. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura mais superficial e caracteriza-se por deixar a pele mais avermelhada e permeada, com edema, inchada e extremamente dolorida. Por exemplo, uma exposição prolongada ao sol pode desencadear esse tipo de lesão, uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de segundo grau caracteriza-se pelo aparecimento de bolhas, que nós chamamos de flictemas, que é a manifestação externa de um deslocamento dermoepidérmico. Tem uma profundidade intermediária e é a mais dolorida. Aí nós temos a queimadura de terceiro grau, que caracteriza-se pelo aparecimento de uma zona de morte tecidual, de necrose. É a mais profunda e a mais grave. Então, nós podemos ver nas imagens a diferença e a localização das camadas da pele dessas queimaduras, de acordo com a sua classificação. Então, a queimadura de primeiro grau fica-se na epiderme. A queimadura de segundo grau, ela vai atingir a epiderme e a derme. A queimadura de terceiro grau vai atingir a epiderme, a derme e também a camada de gordura. Em alguns, dependendo do tipo de queimadura de terceiro grau, pode chegar à parte de músculos, à parte ósseas. Então, é a queimadura mais grave. Quanto mais profundidade, maior a gravidade da queimadura. Nós também classificamos a extensão da queimadura, avaliando a superfície corporal atingida. Para isso, nós utilizamos um score de risco. Temos um score de risco de paciente adulto, de criança e de bebezinho também, onde cada área é uma porcentagem da área corporal queimada. Então, uma extensão baixa é quando o paciente tem menos de 15% da área da superfície corporal atingida. Uma extensão média é quando tem entre 15% e menos de 40% da pele coberta, atingida. E uma extensão alta é quando o paciente tem mais de 40% do corpo queimado. Para a gente definir, nós temos que avaliar cada área e contabilizar, conforme os desenhos estão mostrando a ilustração, cada área do corpo significa uma porcentagem. E aí nós somamos as porcentagens e verificamos aonde que está a extensão da queimadura. Lembrando que baixa é 15%, uma extensão média é de 15 a 40 e uma queimadura de alta extensidade é acima de 40% do corpo queimado. O tratamento da queimadura vai depender muito da gravidade da lesão, da área que está relacionada a essa queimadura, qual foi a área atingida. E a assistência de enfermagem é manter o local sempre
úmido, né, o local lesionado úmido, manusear os pacientes com materiais esterilizados, manter acesso venoso pérvio, preparar o paciente para procedimentos cirúrgicos, caso necessários, administrar toda a parte de medicações prescritas, auxiliar nos procedimentos prescritos, como sondagens, curativos, realizar um controle de balanço hídrico, auxiliar em cuidados de higiene e alimentação, eliminações fisiológicas, manter um ambiente confortável, promover mudança de decúbito, aferir sinais vitais, administrar medicações prescritas e observar e comunicar e anotar as alterações. Lembrando que o paciente queimado são os pacientes que sentem muita dor, são extremamente dolorosos. A pele é um órgão. Então, pensa você ter esse órgão atingido, são pacientes extremamente sensíveis, né? Além de toda a parte psicológica abalada, você se ver uma área sua do seu corpo queimado. Então, a assistência de enfermagem, nós temos que lembrar do alto risco de infecção desse paciente. Por isso que sempre vai manipular o paciente esterilizado, com materiais esterilizados. É muito importante a enfermagem ter um processo de humanização no momento do cuidado desse paciente com queimaduras, né? E a enfermagem estar bem ciente dos riscos de infecção e capacitada para melhor atender este paciente. Agora, iremos falar sobre transplantes. O transplante de um órgão é muitas vezes a única alternativa para pacientes com determinadas patologias. Também chamado de transplantação, é a transferência de células, tecidos e órgãos vivos com a finalidade de restabelecer uma função perdida. O Sistema Nacional de Transplante é a instância responsável pelo controle e pelo monitoramento dos transplantes de órgãos, de tecidos e de partes do corpo humano realizados no Brasil, de acordo com o Decreto 2268, de 30 de junho de 97. A atuação do Sistema Nacional de Transplantes tem se concentrado, sobretudo, na redução do tempo de espera dos pacientes na lista de transplantes e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes que hoje aguardam pelo procedimento. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, na qual cerca de 87% dos transplantes de órgãos são feitos com recursos públicos. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece assistência integral ao paciente transplantado. E há dois tipos de transplantes: o autólogo, cujas células, tecidos ou órgãos são retirados da própria pessoa e implantados em um local diferente do corpo, e o alogênico, que compreende a retirada de material de outra pessoa, o doador, para ser implantado no paciente, que é o receptor. A maioria dos transplantes é realizada com a utilização de órgãos de indivíduos que morreram recentemente, embora em alguns casos o material possa ser retirado de um doador vivo. Uma questão importante é o risco de rejeição. Isso ocorre quando o sistema imunológico do receptor, responsável por combater as ameaças externas, bactérias, vírus, células cancerosas, por exemplo, não reconhece o novo tecido e passa a produzir anticorpos contra ele. Essa reação no organismo acaba causando a destruição do órgão transplantado, podendo levar à morte do paciente. E para evitar a rejeição, o transplante é realizado apenas após a verificação de compatibilidade de sangue e antígenos, ou seja, das moléculas do corpo capazes de iniciar a resposta imune. Quanto maior a compatibilidade dos antígenos do doador e do receptor, mais altas são as chances do procedimento ser bem-sucedido. Mesmo que a compatibilidade seja alta,
os tecidos podem ser rejeitados. Por esse motivo, os pacientes devem se submeter a medicamentos chamados de imunossupressores, permanentemente, na maioria dos casos. E os transplantes autólogos não oferecem risco de rejeição, já que o código genético do material é o mesmo. Ou seja, os pacientes que conseguem ter transplantes de órgãos do seu próprio corpo, eles não têm nenhum risco de rejeição. Por isso que é muito importante ter a compatibilidade correta do paciente. E quando é encontrado o paciente compatível, o receptor e o doador compatíveis, o paciente que entra na fila de transplante, quando ele está bem próximo de ter um órgão transplantado, então ele fica sempre de sobrealerta, não podendo sair muito da cidade, do estado, porque a qualquer momento ele pode ser acionado para receber o seu órgão. Os transplantes mais realizados no mundo são os de medula óssea, rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. Podem ser também utilizados intestinos, córneas, pele, osso, válvulas cardíacas e tendões. Atualmente, equipes médicas internacionais têm tido sucesso no transplante de rostos e membros como mãos e pernas. E no Brasil, o transplante de um órgão de uma pessoa já falecida só é realizado caso algum membro da família autorize o procedimento, mesmo que em vida o indivíduo manifeste o desejo de doar os seus órgãos após a morte. Nós temos na imagem ao lado o esboço dos órgãos que podem ser doados. Então, as córneas, pulmões, fígado, rim, pele, ossos e medula, pâncreas, coração, são alguns dos órgãos principais que estão no sistema de doação. As principais doenças relacionadas com o transplante de órgãos. Nós temos o alcoolismo, que ocorre o transplante de fígado em pacientes que estão abstêmicos há meses, ou seja, aqueles pacientes que pararam com o alcoolismo. Os cardiopatas com transplante, muitas vezes, total do coração, mas pode ser alguma cardiopatia e pode ocorrer o transplante de válvulas cardíacas. A doença como a cirrose, que faz o transplante de fígado. Complicações por diabetes, pode ocorrer o transplante de rins, de pâncreas. A diabetes, que pode ocorrer o transplante de pâncreas. Doenças arteriais coronárias, como o transplante de coração. Doenças cardíacas coronárias, também o transplante do coração. Doenças de Chagas com transplante do coração. Doenças hepáticas com transplante de fígado. Doenças pulmonares com transplante de pulmão. Doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, também com transplante de pulmão. Fibrose cística com transplante de fígado. Hepatite C com transplante de fígado. Insuficiência renal com transplante de rim. A leucemia com transplante de medula óssea. O linfoma de Hodgkin, transplante de medula óssea. E o linfoma de não Hodgkin, também com transplante de medula óssea. A doação de rim, medula óssea ou parte do fígado pode ser feita em vida. O restante das doações ocorre quando há a morte encefálica. Todos os possíveis doadores passam por uma série de exames com a finalidade de avaliar as condições dos órgãos que serão transplantados, excluindo-se os pacientes com doenças transmissíveis, como, por exemplo, HIV, AIDS, tuberculose, septicemia, entre outras. Nos casos onde será possível a doação dos órgãos, os mesmos serão retirados por uma equipe médica e transplantados por outra equipe. Isso poderá ocorrer no mesmo hospital ou em instituições diferentes. Nos casos de instituições diferentes, os órgãos deverão ser armazenados e conservados em soluções e temperaturas específicas por um período máximo.
De acordo com as diretrizes básicas de captação e retirada de múltiplos órgãos e tecidos, o coração tem um tempo médio de 4 horas, pulmão de 4 e 6 horas, fígado até 12 horas, pâncreas até 20 horas, intestino de 6 a 8 horas, os rins até 24 horas e os vasos de até 10 dias podem permanecer em câmeras frias, porque este é o tempo de isquemia. Após esse período, o órgão não tem mais efetividade no transplante. Os cuidados de enfermagem com pacientes transplantados renais. Avaliação da função cardiopulmonar, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio, de acordo com os padrões de normalidade. Avaliação do estado de hidratação do paciente, condições clínicas e verificação da PVC. Reposição de líquidos conforme prescrição médica. Realizar balanço hídrico rigoroso. Avaliar a função renal, o controle de diurese a cada hora, objetivando-se a um padrão maior ou igual a 30 ml de urina por hora. Observar a manutenção do catéter urinário, se o mesmo está pérvio. O manejo e controle da dor no paciente consciente, realizar a avaliação da dor utilizando-se uma escala numérica ou uma escala analógica, pois a dor é considerado o quinto sinal vital. Cuidados com acessos vasculares, drenos e sondas, evitando-se assim uma tração e também a umidade. Avaliar a presença de hemorragia, hematomas na ferida cirúrgica. Estimular a deambulação o mais precocemente possível, visando a prevenção e complicações vasculares e pulmonares, bem como a ocorrência de úlceras por pressão. Estimular e supervisionar a realização de exercícios respiratórios. Em alguns serviços são realizados pelo fisioterapeuta. Instituir cuidados para a prevenção de infecção, realização de curativos com técnica séptica, restrição de visitas, entre outros, e realizar um controle rigoroso da glicemia capilar. Cuidados de enfermagem com pacientes transplantados hepáticos. Então, conectar cabos de pressão invasiva, capnografia, cabos de eletrocardiograma, pressão arterial média, pressão venosa central, oximetria e termômetro. Verificar glicemia capilar. Manter jejum e sonda nasogástrica em sifonagem até a segunda ordem. A sonda em sifonagem é a sonda aberta para drenagem. Manter o paciente aquecido para evitar hipotermia, manter cabeceira elevada, manter vias de acesso permeáveis, uma dieta líquida e leve após 48 horas, controle rigoroso de sinais vitais, avaliação do nível de consciência, de acordo com o risco de encefalopatia, mais corticoides, controle de peso diário, devido ao risco de edema, retenção de líquidos, balanço hídrico rigoroso, troca de curativo somente após 24 horas da chegada do centro cirúrgico, ordenha do dreno de Jackson Pratt ou qualquer outro tipo de dreno, lembrando que a ordenha do dreno é realizada pelo profissional enfermeiro, cuidados com dreno de Kerr, manter 10 centímetros abaixo da linha axilar média, os drenos, retirada de sonda nasogástrica após 24 horas, conforme prescrição médica. Retirada de sonda vesical de demora entre 48 a 72 horas, de acordo com prescrição médica também. Não usar heparina sistêmica e não fazer medicação intramuscular, devido a toda a farmacodinâmica das medicações, pois o paciente vai ter que fazer uso de medicações endovenosas para não sobrecarregar o baço, o fígado do paciente. Cuidados de enfermagem a pacientes transplantados cardíacos. Avaliar as funções respiratórias, monitorar e observar a presença de arritmias,
posicionar e verificar o funcionamento da pressão intraarterial, fazer controle da pressão venosa central, observar o funcionamento do respirador artificial e permeabilidade do tubo, aspirar secreções oral e traqueal sempre que necessário, verificar sinais vitais, manter sonda nasogástrica aberta, instalar sistemas de drenagem e observar o funcionamento, posicionar o paciente adequadamente para facilitar as drenagens, verificar aspecto das secreções drenadas, providenciar exames laboratoriais, raio-x, quando solicitados, manter jejum, controlar o gotejamento de soro e das drogas infundidas, preferencialmente em bombas de infusão, controlar volume urinário, fazer balanço hídrico e observar as suas características, prestar cuidados de conforto, higiene oral, limpeza corporal, fazer massagem de conforto e mudança de decúbito, fazer limpeza da área cirúrgica ou curativos de drenos, catéter central, pressão intraabdominal, insistir na hidratação após a liberação do jejum e supervisionar a aceitação da dieta oral. Agora, iremos falar sobre a terapia nutricional. Nós temos a localização das sondas que podem ser gástrica ou jejunal, ou seja, ela pode ficar localizada na região gástrica, dentro do estômago, ou na primeira porção do intestino, na região jejunal. Normalmente, essas sondas podem ser enteral. A sonda enteral, ela tem um fio guia, ela pode ser passada pela parte nasal, no nariz, que é a sonda nasoenteral, ou por boca, que é a oroenteral. O posicionamento da sonda pode ser gástrica ou jejunal. E também nós temos a gastrostomia ou jejunostomia, que é um posicionamento externo ou interno. Lembrando que a gastrostomia, ela tem o bottom para fora, na região gástrica, como exemplo aí da figura. E a jejunotomia, nós temos também um posicionamento, a sonda ela aparenta estar na região gástrica, porém internamente a localização dela é no jejuno. A sua infusão pode ser contínua, uma dieta através de outra, então termina uma dieta, já inicia outra, claro que ela é contínua, mas com controle de gotejamento. Pode ser intermitente, ou seja, ela tem a dieta, mas fica um período sem dieta. Ela pode ser intermitente em bolos, que é quando você faz uma infusão em bolos, uma infusão mais rápida dessa dieta, e aí o paciente tem uma pausa, fica uma pausa sem a dieta. Por exemplo, pode fazer uma dieta intermitente, uma dieta que ela inicia às 6 da manhã e vai até às 22 da noite. E aí o paciente tem um período sem dieta. Pode ser intermitente cíclico, que recebe por um período de 8 a 16 horas, principalmente à noite, permitindo maior liberdade ao paciente e aceitação da dieta oral durante o dia. Esta já é quando o paciente já está recebendo uma dieta oral, então, durante o dia ele vai se alimentando por boca, e aí tem um período do noturno que ele começa a ter a dieta por sonda. Então, nós podemos observar nas figuras o posicionamento da sonda nasoenteral, né, do bottom de gastrostomia, porque pode ser em paciente adulto ou em paciente neonatal, e é muito importante a gente observar e realizar uma fixação adequada, né? Então, essa fixação pode ter um tipo de dispositivo de material específico, ou nós podemos utilizar micropore mesmo, uma fita microporosa antialérgica, onde essa fita nós posicionamos no nariz do paciente, e aí nós cortamos um pouquinho essa fita em formato de H, para que as duas abinhas possam estar enrolando entre a sonda, e a gente vai manter ela fixada. Lembrando que
Devido à oleosidade da pele do paciente, essa sonda tem sempre que realizar essa troca de fixações periodicamente e principalmente após o banho. Quando nós realizamos a fixação da sonda do paciente, é muito importante a gente também realizar a fixação, um pouco dessa fixação na lateral do rosto, porque a gente vai diminuir a pressão da sonda. E aí essa sonda tem menos riscos de soltar sozinha. É importante observar algumas complicações da terapia nutricional. Uma delas, que é muito comum, são a obstrução da sonda. Então, para evitar essas obstruções da sonda, nós temos que lavar a sonda, né, em bolos de água antes e após qualquer medicamento, porque os medicamentos podem aderir à parede da sonda e isto ocasionar uma obstrução. Irritação nasofaríngea ou nasolabial, sinusite, rinite, deslocamento da sonda. E para evitar esse deslocamento, a fixação é muito importante. Irritação da pele ao redor da ostomia, nos casos de gastrostomia, jejunostomia. Um alto volume residual gástrico, por isso nós temos que observar a aceitação do paciente, a distensão abdominal, náuseas, vômitos, distensão abdominal, flatulências, esvaziamento gástrico lento. O que é isso? É quando o paciente está recebendo dieta e mesmo após um período sem a dieta, ele ainda apresenta resíduo gástrico dessa dieta. Obstipação ou diarreia, uma hiperglicemia e, em alguns casos, devido ao posicionamento da sonda, ele pode apresentar uma pneumonia aspirativa. A dieta, ao invés de ir para o local correto, pode ir também para a parte pulmonar, ocasionando também essa pneumonia aspirativa. Nós temos também a nutrição parenteral, que é a nutrição realizada através dos catéteres venosos. Lembrando que são dietas diferenciadas. A nutrição enteral não é a mesma nutrição parenteral. A dieta enteral vai somente na sonda. A nutrição parenteral, ela vai nas veias, é uma dieta totalmente diferenciada. Então, nós temos que tomar cuidado para não ter essa confusão. A nutrição parenteral periférica, que nós chamamos de NPP, é indicada para curtos períodos, normalmente entre 7 a 10 dias de nutrição, né? Temos também a nutrição parenteral total, de acordo muito com os eletrólitos iniciados nessa dieta. Lembrar que sempre a utilização de um acesso venoso central é indicado, né, quando há essa dieta em períodos maiores que 10 dias. Mas a nutrição parenteral ela será sempre através de um acesso venoso. Nós temos alguns dispositivos, né? Pode utilizar um gelco, mas ele é pouco utilizado, que é um catéter sob agulha, né? Um acesso central, uma punção de catéter jugular. Mas podemos utilizar um PIC, que é um catéter central com inserção periférica, ou um catéter de acesso central de 2 vias, ou um PIC de 2 vias, ou talvez, em alguns casos, o catéter de Porta-o-Cat. A administração pode ser contínua ou cíclica, conforme nós já explicamos. E temos algumas complicações. Por ser altamente vesicante, pode acontecer uma flebite, uma trombose venosa, uma obstrução do catéter, uma infecção ou hipo ou hiperglicemia. Vamos falar um pouco dos eletrólitos. Com frequência, os pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva apresentam distúrbios eletrolíticos. O tratamento é a correção dos valores encontrados no paciente para valores consideráveis aceitáveis ou adequados para cada situação. Qual é a importância desses eletrólitos? Os eletrólitos são importantes porque são o que as células, especialmente os nervos, o coração e os músculos,
utilizam para manter as voltagens ao redor das membranas celulares e para carregarem os impulsos elétricos, o impulso dos nervos, das contrações musculares e através delas e para também outras células. Distúrbio do sódio. A diminuição é a hiponatremia, que é uma dosagem de sódio plasmático inferior a 135. As manifestações clínicas são fraqueza, lassidão, que é a fadiga, câimbras, dores musculares, hiporreflexia, hipotensão, taquicardia, oligúria, edema, insuficiência renal aguda, cefaleia, anorexia, letargia, uma desorientação mental, convulsão e casos mais graves chegando ao coma. O aumento desse sódio é chamado de hipernatremia, que é a dosagem de sódio plasmático superior a 145. As manifestações clínicas são sede, pele seca, febre, taquicardia, agitação, confusão mental, colapso circulatório, edema agudo pulmonar e os casos mais graves, chegando ao coma. Nós temos o distúrbio de potássio, que a diminuição é chamado de hipopotassemia, que é uma dosagem de potássio sérico com valores inferiores a 3,5. As manifestações clínicas são uma debilidade muscular, paralisia flácida, diminuição ou ausência de ruídos intestinais, distensão abdominal, poliúria, polidipsia e alterações no traçado eletrocardiograma. Já o aumento do potássio é chamado de hiperpotassemia, que é uma dosagem sérica com valores acima de 5. As manifestações clínicas são debilidade muscular, paralisia flácida e também alterações no eletrocardiograma. Distúrbios do cálcio. A sua diminuição é a hipocalcemia, uma dosagem sérica inferior a 9 microgramas. As manifestações clínicas são parestesias, irritabilidades, tremores, tetania latente, laringoespasmos, convulsões e alterações no eletrocardiogramas. Já o aumento desse cálcio é chamado de hipercalcemia, que é uma dosagem sérica com valores superiores a 11. As manifestações clínicas são debilidade, fadiga, dor abdominal, náuseas, vômito, constipação intestinal, letargia, aumento da contratibilidade cardíaca, cálculos renais, osteite fibrosa e ossificação irregular. O distúrbio do magnésio, a sua diminuição é conhecida como hipomagnesemia, que é uma dosagem sérica inferior a 1,5. As manifestações clínicas são taquiarritmias, morte súbita, doença isquêmica do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, alterações eletrocardiograma e provoca ou agrava a hipocalcemia. Já o seu aumento é conhecido como hipermagnesemia, que é uma dosagem sérica acima de 2. As manifestações clínicas são fraqueza, letargia, hipotensão, depressão do sistema nervoso central, bradicardia e alterações no eletrocardiograma. Para o distúrbio de fósforo, nós temos o hipofosfatemia, quando há uma diminuição, é uma dosagem sérica inferior a 3 microgramas. As manifestações clínicas são fraqueza muscular profunda, paralisia da musculatura respiratória, cardiomiopatia, insuficiência cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, letargia, confusão mental, em casos graves, o coma. Quando há um aumento do fósforo, nós chamamos de hiperfosfatemia, que é uma dosagem sérica superior a 4,5%.
As manifestações clínicas são hipocalcemia, calcificações extravasculares, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. O profissional de enfermagem deverá estar atento a todas as manifestações clínicas apresentadas pelo paciente, assim como acompanhar os resultados de exames laboratoriais, visando a prestação de assistência ampla e consciente de suas ações. Um bom profissional avalia o paciente como um todo, mesmo que este profissional não tenha poder legal nenhum em avaliações referente à prescrição médica ou avaliações de exames laboratoriais, é importante o profissional estar atento aos exames do paciente, pois eles têm que estar atento aos sinais e sintomas desses exames, o que pode causar. Um profissional bem capacitado, ele tem condições de fazer essas avaliações, de ter uma visão sistêmica quanto aos cuidados do paciente. Isto é primordial, avaliar o paciente como um todo. Lembrando que todas as imagens contidas nessa aula foi retirada do Google Imagens e o conteúdo programático da apostila de pacientes críticos da Escola Técnica ESSA.